Hoje nós vamos falar sobre a teoria da lacuna, também chamada teoria do hiato ou teoria do intervalo. Antes eu gostaria de me apresentar. Meu nome é James Carvalho Martins, eu sou cirurgião dentista pela Universidade de São Paulo, sou um estudioso da biologia, que fez durante muitos anos. Eu fui evolucionista depois me tornei um evolucionista teísta e depois, a seguir, eu voltei a ser criacionista bíblico eminentemente, depois de haver entrado em contato com cientistas criacionistas e com todas as evidências geofísicas de uma Terra jovem. A nossa Terra não tem milhões de anos, a Terra tem apenas aqueles milhares de anos que a Bíblia fala, e nós vamos ao longo dessa palestra mostrar por que esse ensino começou a entrar nos nossos seminários e nas nossas igrejas. Na realidade, a teoria da lacuna é uma derivação do evolucionismo teísta. Ele surge na década de 1880, 1870, 80 e 90, no finalzinho da década, as últimas 3 décadas, e com influência muito grande no meio teológico europeu, e daí se espalhando para todo o mundo cristão evangélico, para o mundo cristão evangélico. Você já deve ter ouvido falar que em Gênesis capítulo 1, nos versículos 1 e 2, entre os versículos 1 e 2, haveria um hiato de milhões de anos. Então, essa teoria diz que, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Versículo 2. A terra, na nossa tradução e normal tradução que diz, a terra estava sem forma e vazia, ou era sem forma e vazia. Essa teoria pega o verbo era ou estava, em hebraico é o hayeta, e o traduz por tornou-se, que poucas vezes o hayeta pode ser traduzido por tornou-se. E nós vamos estudar isso. Então, entre Gênesis 1:1 e 1:2, você teria milhões de anos. Vejam então, os irmãos, porque nós estamos já nessa segunda palestra, nós estamos dando sequência ao evolucionismo teísta. O fundador ou o criador dessa teoria, George Hawkins Pember, do século XIX, ele tinha lá os seus 19 anos quando Darwin publicou A Origem das Espécies. Ele não era cristão, ele se converte depois, mas ele cresce naquele meio europeu, teológico europeu, escolar europeu, de plena influência da evolução biológica. Então ele bebeu, antes de se converter, ele bebeu nas fontes darwinianas, que a evolução fosse um fato. Ele não se mostra no livro, o livro sobre o qual, que o George Hawkins Pember, esse livro, eu gostaria que os nossos teólogos meditassem a respeito. Esse livro está exercendo grande influência nos nossos seminários, até de Assembleia de Deus e outros seminários, com esse ensino da teoria da lacuna. Mas vamos ver se ele se sustenta, quer cientificamente,
quer teologicamente. Então, o Hawkins, influenciado pela teoria da evolução, que para ele era um fato, bem como para os teólogos que se tornam no fim do século XIX, que, não ludibriados, eles foram convencidos, na realidade, eles foram convencidos de que ali em 1859, quando foi publicada A Origem das Espécies, estava cabalmente demonstrado, com o relato de Darwin, nós já falamos sobre isso, né? E publicando o livro A Origem das Espécies, e muito bem defendido naquele debate com Samuel Wilberforce, primaz da Igreja Anglicana. Huxley foi muito bem, defendeu muito bem o evolucionismo, mas não há base qualquer, nenhuma base científica. Nós dissemos que o Darwin fez uma leitura errada lá nas Ilhas Galápagos. O Darwin, nós dissemos que ele não saiu criacionista e voltou evolucionista. Ele já era evolucionista, ele apenas fez um arranjo dentro das ciências naturais, porque o Darwin, tanto quanto o Hawkins, especialmente o Hawkins se deixa levar pela geologia uniformitarista, chamada também de uniformitarismo ou atualismo. O que é isso? É uma teoria do século XVIII, né, em que James Hutton defende, olhando as rochas na Inglaterra, lá na Escócia, o trabalho das ondas. Ele achou então que os trabalhos, a erosão e os ventos, as intempéries, iriam produzindo transformações lentas e progressivas na crosta terrestre, e que para isso a Terra deveria ter os milhões de anos. Essa geologia uniformitarista influenciou certamente, além do cabedal filosófico de Darwin, influenciou ao Darwin. Quando ele volta da sua viagem, ele então estabelece que teria encontrado a explicação de uma espécie surgindo da outra. Até hoje isso não foi demonstrado. Nós dissemos que a geofísica mostra que a idade da Terra, através de vários dados, nós citamos decaimento do campo magnético da Terra, índice de erosão dos continentes, índice de entrada de meteoritos na camada, na crosta terrestre, através os que passam pela atmosfera, que entram. Mostramos a porcentagem de irídio e níquel, e mostrando que se a Terra tivesse milhões de anos, o irídio não seria um metal raro, e a quantificação de gás hélio de origem radiogênica acumulado na atmosfera. Melvin Cook faz os cálculos, geofísico faz os cálculos e demonstra claramente que o planeta Terra não poderia ter mais de que 8 a 10 mil anos. A pressão nos campos de petróleo, Melvin Cook mostra que se a Terra tivesse 4,5 bilhões de anos, não poderia encontrar pressão naquelas rochas, e feitos os cálculos da física daquela localidade, daqueles poços. Se a Terra tivesse 4,5 bi, essa pressão teria se esvaído e nunca jorraria petróleo em alta pressão. Feitos os cálculos, Melvin Cook diz a Terra também nesse aspecto mostra, os cálculos mostram que também nesse aspecto a Terra não pode ter mais que 8 mil anos, e vai por aí afora. São muitos os dados geofísicos que mostram que a evolução não poderia ter acontecido, porque a evolução precisa de milhões de anos. E do ponto de vista bioquímico, que já está mais próximo da área na qual meditamos, na área biométrica, nós mostramos que no aspecto bioquímico a vida, a geração espontânea não aconteceu, a Terra não tem os milhões de anos. Nós mostramos as experiências, a teoria do Oparin, da atmosfera primitiva. A atmosfera primitiva nunca foi redutora, isto é, não tinha, segundo o Oparin, não tinha oxigênio livre. Acontece que lá no pré-cambriano se encontra grande quantidade de oxigênio. Você encontra carbono 14 lá no pré-cambriano, em 600 milhões de anos, e encontra carbono 14.
carbono 14 não pode passar de um limite de 40 mil, que você não tem mais desintegração, né? 15 desintegrações por segundo. Não existe, não há base. A geofísica mostra que a evolução não aconteceu. O George Hawkins Pember, um homem que se converteu, mas ele veio com essa bagagem. George Hawkins Pember veio com essa bagagem daquela geologia uniformitarista, que a Terra tivesse os milhões de anos e que os dinossauros desapareceram há milhões de anos. Bom, George Hawkins, ao se converter, ele, partindo dessa premissa de que a Terra tivesse os milhões de anos, ele então entra numa grande luta interior e para encontrar como conciliar sua hermenêutica bíblica, sua exegese com a geologia que ele aceitava, uniformitarista dos milhões de anos. No fim do século XIX, outro discípulo de Pember, chamado G.H. Lang, que já havia discutido a respeito da base da igreja, ele fez grande apologia do homem de Deus chamado Pember, que apresentou essa teoria. Então o Lang foi um grande divulgador no meio teológico da teoria do Pember. Mas nós vamos ver que o Pember, nesse livro, que é o livro base da teoria da lacuna, ou intervalo, ou hiato, essa teoria que ensina que há um espaço que Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pember coloca entre os versículos 1 e 2 a queda de Lúcifer. E se nós formos manusear o livro dele, nós vamos ver barbaridades do ponto de vista doutrinário. Quem é que falou para o Pember que o Pember ele tira essa ilação de que a queda de Lúcifer foi entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Por quê? Porque como ele cria que a Terra tivesse os milhões de anos, ele traduz o verbo, ora a Terra tornou-se, o verbo raieta, a Terra tornou-se sem forma e vazia. Mas estudiosos de hebraico antigo são unânimes em dizer, primeiro, que aquele dia de Gênesis, tarde, manhã, Yom do hebraico, não há base. Estudiosos da universidade, James Barr, Dr. Whitcomb, no livro A Terra de Onde Veio, ele cita James Barr, uma autoridade em hebraico antigo. Ele fala, eu não creio nisso, mas esse Yom aqui de Gênesis capítulo 1 não dá para querer interpretar como longos períodos geológicos ou para conciliar, né, para conformar a Bíblia com a evolução. Ele falou, não dá, eu não creio nisso, mas esse dia aqui tem que ser interpretado como dia de 24 horas. O Pember, então, para conciliar o ensino, a geologia uniformitarista, né, ele precisa encontrar uma maneira de ajustar a Bíblia à ciência do dia. O que ele fez? Ele então pega este verbo, que também pode ser traduzido, e a terra tornou-se sem forma e vazio. Mas, como eu dizia, os gramáticos mostram que a construção de gramatical, ora, a terra estava sem forma e vazia, não necessariamente caótica, a terra estava sem forma e vazia. Ele põe a terra tornou-se caótica. Já sei, Pember.
A queda de Lúcifer foi aqui. O que ele diz? Ele diz que Deus criou os céus e a terra. A terra, olha só, vejam só, a terra foi com todos os seres pré-adâmicos que aqui existiam, inclusive os dinossauros e hominídeos, que ele não chamava de hominídeo, mas ele chama de seres pré-adâmicos. E ele, Pember, fala então que Satanás, que a terra foi dada para o domínio de Satanás, coisa que a Bíblia não fala. E Pember diz então que quando subiu o orgulho no coração de Lúcifer, que não era lá na eternidade, foi aqui na terra. Não há base bíblica para isso. Ele coloca a queda de Lúcifer nesta terra, que a soberba subiu e houve uma destruição da terra, por isso que a terra se tornou caótica há milhões de anos. E aqueles seres, inclusive os seres pré-adâmicos, homens, hominídeos, morreram naquele dilúvio luciferino e se tornaram os espíritos desencarnados. Olha, espiritismo embutido nisso, meu caro teólogo, meu caro pastor evangélico. Espírito desencarnado se tornaram os demônios das águas, que são diferentes dos anjos caídos para ele. Agora, venham para o livro do Pember, as eras mais primitivas da Terra. Venham para este livro. A semelhança do que nós falamos da evolução biológica, dos livros que falam de como a vida teria surgido. Você vai encontrar o Pember falando. Ele mistura mitologia grega. Ele põe entre Gênesis 1 aquilo que ele supôs que a época, o período, a época áurea, seria uma reminiscência, uma lembrança do período quando a Terra estava sob o domínio de Lúcifer, e até que houve aquela rebelião de Lúcifer, que ele quis ser igual a Deus, então a Terra foi destruída. Os espíritos, seres pré-adâmicos, morreram naquele dilúvio e se tornaram os espíritos, são os demônios das águas. Sabe qual é o texto do Novo Testamento que eles pegam para justificar isso? O que o Pember pega é que os irmãos da igreja local não andam falando muito nisso, graças a Deus, mas eles pegam aquele episódio em que Jesus está expulsando os demônios daquele homem e aquela legião pede para o Senhor para que entrasse nos porcos. E os porcos morreram afogados, tiveram que voltar para as águas. Este texto não diz isso. Se isso fosse verdade, o que Jesus estava querendo mostrar é que alguma coisa invisível, porém real, saiu daquele homem, uma legião de demônios, entraram nos porcos, e porco, pela própria natureza, pela própria física, pelo princípio de Arquimedes, porco boia. E os porcos morreram afogados. Não faz sentido. E mesmo porque, se fosse isso, teria que ser sempre assim. Jesus disse que quando uma casa fica, quando os demônios saem de uma pessoa, eles vão para os desertos e lugares áridos e procurando, e até um dia, se eles voltarem e encontrarem a casa vazia, eles trazem mais 7.
Bom, mas se eles fossem mesmo das águas, Jesus dizia, os espíritos saem, voltam para as águas e depois, quando endemoniados, eles saem das águas e entram de novo no endemoniado. Ó, não faz sentido. Isso é fantasia, não é? O nosso querido irmão, se é aquele irmão, foi irmão, está no céu, amém, aleluia. Mas é um grande desserviço. Por quê? Princípio elementar da palavra de Deus. Daí então nós sermos chamados de fundamentalistas, no sentido mais pejorativo da coisa. E se você pensar em termos de fundamentalismo, de fundamento, ó, o nosso fundamento, sem dúvida, é o Senhor Jesus, 3:11 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo fala, ninguém lance outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, nesse aspecto, nós somos fundamentalistas. Agora, fundamentalismo hoje, nessa transformação semântica, fundamentalismo é sinônimo de fanatismo. Um árabe, um xiita, enche o seu corpo de granadas e de bombas, ele vai e mata o maior número de pessoas, eles chamam isso de fundamentalismo. Isso não é fundamentalismo, isso é fanatismo, nem fanatismo. Isso é uma loucura, entre aspas, porque eles estão conscientes, eles foram ensinados pelo Alcorão, porque no Alcorão, os intérpretes do Alcorão falam que ele tem 72 virgens à disposição dele lá no céu, morrendo, ele vai sem escala para o céu. Então o nosso Pember introduziu este ensino e ele foi seguido por Lang, um discípulo seu, que teve grande influência no meio teológico europeu. Esse G.H. Lang, né? George Henry Lang, foi discípulo de Pember. Ele se incumbiu de tornar o Pember palatável em todas as faculdades, em grande parte das faculdades de teologia. Esse ensino do Pember nada mais é do que uma derivação do evolucionismo. Ele não era evolucionista, mas ele trouxe do evolucionismo, ele trouxe da geologia, daquela geologia uniformitarista, que a Terra teria os milhões de anos. E nós provamos, nós estamos mostrando a exaustão de que a Terra não tem os milhões de anos. O próprio decaimento, voltando, o decaimento do campo magnético da Terra é a prova cabal de que a Terra não tem. Não tem mais que 10 mil anos. Dr. Thomas Barnes, professor de física da universidade El Paso, ele não livra os textos de eletricidade e magnetismo, cotado para o prêmio Nobel, ele não se deixou em dizer a Terra não pode ter mais que 10, 12 mil anos, e ponto final. Nosso Pember fica sem. Agora, do ponto de vista científico, são muitas as evidências. Daí a quantidade de cientistas evolucionistas passando para um criacionismo da Terra jovem. Você pode ter um evolucionista ateísta, como nós vimos o Francis Collins, um grande mestre, o diretor do programa Genoma dos Estados Unidos, mas quando ele entra que a Terra tem milhões de anos, ele está bebendo nessas mesmas fontes. E eles chamam isso de fantasia. Pember, na sua ansiedade para conciliar o texto bíblico com a sua geologia uniformitarista de muitos milhões de anos, na sua ansiedade, ele ultrapassa, primeiramente, hoje, do ponto de vista da própria geofísica, não há espaço de tempo suficiente para colocar a queda de Lúcifer entre os dois versículos. Nós já vimos exaustivamente aí que a geofísica mostra que a Terra tem apenas alguns milhares de anos e não milhões. A evidência interna do texto. Outra falha muito grande do Pember, porque o texto é claro. Então se nós pegarmos, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Milhões de anos depois, a terra se torna, a queda de Lúcifer, a terra se torna vazia, sem forma e vazia ou caótica. Mas o versículo 3, a evidência interna do texto, ele foi além, ou seja, ele não captou que, no versículo 3, diz que
a luz foi criada no versículo 3. Disse Deus, supostamente num período de recriação: haja luz, e houve luz. Essa luz é chamada luz fotônica. Os fótons de luz, tanto é que isso é o primeiro dia. Então a luz antes do versículo 3 não existia, de acordo com o texto, a evidência interna do texto. Então, se não existia luz, como é que você poderia ter milhões de seres, os seres vegetais, de dinossauros, seres pré-adâmicos, se não existia luz aqui na Terra? Não existia a luz. A luz fotônica, ela é criada no versículo 3, já anula essa interpretação. Não vamos misturar 1 João 1,5, que diz Deus é luz. Deus não é luz fotônica, embora lá em grego esteja que Deus é luz no sentido de fóton, mas Deus, essa luz fóton, ela tem princípio e fim, como matéria e energia, como energia. Agora Deus, ele subsiste por si mesmo. Então quando fala que Deus é luz, você não vai falar que Deus é fotônico. A luz fotônica foi criada somente no versículo 3, o que elide, o que anula totalmente essa interpretação do Pember de que houve um mundo pré-adâmico que foi destruído naquele dilúvio luciferino. Então, voltando aos fundamentos de Jesus, nós vimos que Jesus, em momento algum, ele saiu do está escrito. Transforma essas pedras em pães, está escrito. Salta daqui para baixo, também está escrito. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Está escrito, está escrito, está escrito. Chegava um doutor da lei, ou um grupo perguntando, ele dizia: o que diz Moisés? Não lestes? Nós vemos que Jesus, em momento algum, foi além do que estava lei, nos Salmos, nos profetas. Nós temos então, voltando a afirmar, nós temos duas balizas. Deuteronômio 29 e 29, que lá Moisés diz que as coisas reveladas são para o homem e as ocultas para Deus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, fala: quando vier, agora nós vemos em parte e em parte profetizamos, e em parte conhecemos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ainda não veio o que é perfeito. Então, o que nós temos revelado está aqui. O que não tem, não pode ir além do que está escrito. É essa segunda baliza. A primeira baliza, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para o homem e as ocultas para Deus. A segunda baliza, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Não ultrapasseis o que está escrito, ensoberbecendo-se uns em detrimento de outros. O que o nosso Pember aqui, o que o Pember fez, ele se esqueceu desse princípio elementar porque ele foi iludido pela geologia de que a Terra tivesse milhões de anos, que os dinossauros e os outros seres pré-adâmicos morreram há muito tempo atrás e que a partir do versículo 2 começou um processo de uma recriação porque a Terra havia se tornado caótica. Não, a construção verbal ali, ora a terra estava sem forma e vazia, é a mesma construção gramatical de ora, Josué estava trajado de velho, estava o verbo. Não dá. A serpente que era a mais sagaz dos animais, a serpente não tornou-se o mais sagaz dos animais. A construção verbal não permite, gramatical não permite. São os eruditos que falam.
E você, meu caro irmão, você ouviu alguém, eu peço perdão até em nome de Jesus, entre, busca a fonte. Vocês estão citando até o nosso querido. A Bíblia Vida Nova do Dr. Shedd, ele deixa aqui uma possibilidade sobre a idade da Terra. Alguns estudiosos, na nota de rodapé 2, alguns estudiosos da Bíblia admitem que a palavra era deveria ser traduzida tornou-se, indicando a hipótese de que a criação original teria sido destruída por ocasião da queda de Satanás no pecado. Significaria então que a criação descrita nos versículos seguintes tem referência à presente criação e não a uma criação anterior. Eu creio que se o Dr. Shedd conhecesse que essa teoria, esses estudiosos, eles estão calcados em Pemba, que diz provavelmente que poderia ter sido que aqueles espíritos desencarnados se tornaram os demônios, uma espécie de espiritismo, ele nem colocaria essa menção. Então, querido ouvinte, não nos deixemos levar. Todo esse ensino da teoria da lacuna está calcado numa suposição, numa hipótese, e o Pember, o autor, se esclareceu deste princípio elementar, não ir além do que está escrito. Ele coloca a rebelião de Lúcifer entre Gênesis 1:1 e 1:2, coloca um dilúvio luciferino que a Bíblia não relata. Pedro chama os dias de Noé, o dilúvio de Noé, lá em 2 Pedro 3, ele está falando dos tempos remotos, antigos para Pedro, e ele está falando do dilúvio de Noé, que é o primeiro e não é um outro antes dele, introduzido por um achismo do nosso Pember, porque ele trouxe uma bagagem evolucionista no bojo do seu pensamento, e a semelhança dos Langes, do que o seu discípulo, que foi o grande divulgador do Pember na Europa. Isso veio para os nossos seminários, até para os irmãos da igreja local. Não há muito problema, porque eles estão falando que a volta do Senhor é iminente. Agora, no nosso meio evangélico, especialmente na missiologia, há um perigo muito grande, que eles estão protelando a volta de Cristo, que enquanto a janela 1040 não for evangelizada, Cristo não vem. Cuidado. A Terra tem milhões de anos, então ela pode demorar, Cristo pode demorar muito mais. Esse é o problema. A igreja perde o fator urgência, o remindo tempo que o apóstolo Paulo fala. A igreja perde essa expectativa da volta do Senhor. Ainda sobre a janela 1040, sobre a evangelização desta região do mundo, que os nossos irmãos amados estão preocupados que essa janela, que esta região do mundo, janela 1040, ela precisa ser evangelizada ainda antes da volta do Senhor. Por que nós estamos colocando este assunto exatamente nesse DVD que nós estamos falando de teoria da lacuna? Nós estamos, no fundo, nós estamos preocupados para que não haja uma conexão entre os supostos milhões de anos da Terra e uma postergação, como já falamos, uma postergação da volta do Senhor. Se a Terra tem milhões de anos, que garantias nós temos de que o Senhor vai voltar muito breve? Qual a nossa expectativa? E qual a expectativa da igreja primitiva? Então, nós estamos querendo colocar este alerta, porque nós sabemos que os irmãos
a missiologia é um assunto importantíssimo. A igreja foi comissionada a fazer missões, a pregar o evangelho a todo mundo, não é? Para que venha o fim. A pergunta que nós devemos fazer inicialmente é: será que não existe uma igreja subterrânea nesses países? Não é? Existiria uma igreja subterrânea na Arábia Saudita? Na Coreia do Norte? Os países muçulmanos, radicalíssimos. Uns acham que não. Mas há missões. Algumas missões que têm contato com pessoas e que estão dentro, inseridas nessas nações. E são portas abertas do irmão André. Então, será que não existe uma igreja lá? Será que também nós não estamos achando que não há ninguém lá? Quando a China estava fechada, muita gente, muitos teólogos, muitos intérpretes da Bíblia achavam que depois do domínio comunista, em 49, a igreja teria desaparecido. No entanto, existia e existe uma igreja florescente nas chamadas igrejas domésticas. Nós também temos que estar alertas para o seguinte fato. Bom, primeiro, deve existir e existe uma igreja subterrânea nesses países, nessa região 1040. Segundo, é que nós temos que entender, nós, os pré-milenistas, os pré-milenistas, nós aceitamos que o Senhor Jesus vai vir para reinar 1000 anos nessa terra. E os amilenistas, os nossos irmãos amados amilenistas, que aceitam a volta do Senhor, que creem no sacrifício da cruz, nós os exortamos ou convidamos a se debruçar sobre Romanos capítulo 11 e meditar se realmente Israel foi substituído pela igreja. Meditem profundamente, orem e o Senhor vai dar. Bom, mas eu estou querendo falar, então nós estamos querendo falar com os pré-milenistas. Nós temos que entender, no quadro profético, Isaías fala, Miqueias fala, que em Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 2, aliás, essas palavras estão lá no prédio das Nações Unidas. Isso não aconteceu ainda. Diz assim, este versículo, que ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Isso não está na base do prédio das Nações Unidas, mas esse restante do versículo diz assim: estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Evidentemente, isso ainda é uma utopia para a ONU, porque o que mais existe desde a fundação da ONU em 1945, nação contra nação e reino contra reino. Agora aqui, nesse capítulo 2, Isaías nos dá uma informação de que no reino milenar vai haver evangelismo. Não é? Nós temos aqui, no versículo 3, isso é para o reino milenar. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Essas mesmas palavras estão em Miqueias. Então, se nós corrermos a carta de Paulo aos Colossenses, ele vai falar que o mundo de então já tinha sido, todo mundo tinha sido evangelizado. E no entanto, nós sabemos que nos dias de Paulo, até onde nós entendemos, a China, o Extremo Oriente, ainda não havia sido evangelizado. Por quê? Porque por ocasião do estabelecimento do reino milenar, as nações terão o que restar, porque esse capítulo, Isaías capítulo 2, versículo 3, é consoante com Zacarias 14, 16.
todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, na batalha do Armagedon, os que restarem vão subir para Jerusalém para aprender a palavra. A nossa preocupação é que e nós vemos até subentendido, não que os irmãos declarem abertamente que Jesus não virá enquanto a janela 10:40 não for evangelizada. Irmãos, nós temos que meditar, orar ao Senhor, porque a igreja primitiva já estava aguardando a volta ao Senhor para aqueles dias, os últimos dias que Pedro fala, por ocasião do batismo de Pentecostes. Nós sabemos que os últimos dias, são os últimos 2 dias, 2000 anos iniciaram ali no batismo de Pentecostes, e nós estamos no relógio de Deus nos últimos segundos para a volta do Senhor. Basta conhecer o quadro profético e ler os jornais. Nós estamos vendo a geopolítica para o Oriente Médio. A crise está chegando a um ponto em que nós estamos próximos de uma conflagração mundial ali. Isso não é para daqui a 100, 120 anos. Meditem a respeito, os queridos e amados irmãos. Temos que enviar missionários? Temos. Evangelizar faz parte, pregar as boas novas, e será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, então virá o fim. O que nós não podemos é achar que não existe uma igreja subterrânea lá. E mesmo que não existisse, estabelecido o reino milenar, os que restarem das nações serão evangelizados, e os irmãos sabem qual vai ser o fim no final do 7º milênio, porque essa é a urgência. Quando nós cremos que a Terra tem apenas alguns milhares de anos, com as evidências que a própria ciência está nos dando, nós estamos vendo que já terminamos o 6º milênio. Os acontecimentos no Oriente Médio estão nos apontando para o iminente retorno do Senhor. Jerusalém é o ponto central de conflagração do mundo. Isaías 29, Zacarias 12, 14, Sofonias, Joel. Nós estamos vendo o quadro se delineando nitidamente, e nós temos que alertar a igreja do Senhor para o iminente retorno do Senhor Jesus. O perigo da teoria da lacuna é fazer uma associação involuntária de que enquanto o Senhor, essa região não for evangelizada, o Senhor não vem. E involuntariamente nós estamos procrastinando a volta do Senhor. Não, nós temos que esperar o Senhor para hoje, amar a sua vinda hoje. Paulo fala, e a todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. A igreja tem que estar preparada, porque virá como um laço, como diz o Senhor Jesus. Então, recapitulemos um pouquinho quais são as falhas da hermenêutica do Pember. Primeira grande falha, ele quebra Deuteronômio 29 e 29. Ele quebra 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Além do que está escrito. Mesmo no Deuteronômio, capítulo 4, fala: nada acrescentareis à minha palavra, nem dela diminuireis. Isso é elementar. Por isso que Jesus se pautou pela palavra. Ele não foi em momento algum além nem aquém. O homem tem essa tendência de acréscimo. Isso é inerente ao homem. Então, creia, a história do Éden é verdadeira. Satanás induz o homem ao pecado. E o homem, então, nós costumamos dizer que Satanás inventa e o homem acrescenta. Ali naquele episódio. Um outro texto que Pember erra fragorosamente, anulando. Ele anula.
ele anula a palavra de Deus. Ele diz aqui, na página 93 das eras primitivas, não houve era primitiva alguma, evidências da raça pré-adâmica. Mas aqui, diz ele, surge naturalmente uma pergunta: se uma raça pré-adâmica realmente existiu sobre a terra na carne, por que não encontramos algumas indicações de sua existência entre os resíduos dos fósseis? Raça pré-adâmica quer dizer então que no dilúvio luciferino a morte entrou na terra antes da queda de Adão. Se nós formos para Romanos 5,12, tão conhecido, esse versículo acaba com qualquer ilação, com qualquer ilucubração hermenêutica heterodoxa, com inspiração não celestial, com aquela mesma inspiração que Pedro teve querendo impedir o Senhor Jesus de ir para a cruz. Você sabe do que eu estou falando. 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo foi claríssimo, que com o pecado de Adão, a morte entrou no planeta. O Pember disse que a morte entrou no planeta antes de Adão ser criado. E isto está prestando um desserviço no nosso meio cristão evangélico. Agora ninguém pergunta, ninguém vamos. Meu caro professor de teologia, antes de você pegar um autor cita alguns estudiosos, antes de você ensinar os seus alunos, procure saber a fonte. Procure saber a fonte. Este George Hawkins Pember introduziu muitas coisas da sua mente em total quebra da palavra de Deus, acrescentando coisas que jamais a Bíblia teria dito. A morte entrando no planeta antes, colocando a queda de Lúcifer. E Lúcifer teria o domínio da terra. O domínio da terra foi dado. A terra, nós estamos terminando, já terminamos o 6º milênio mesmo, 1000 anos. Não tenha medo, meu caro teólogo. Eu já criei nessa história, já fui evolucionista, da Terra tendo 4,5 bilhões de anos. Evolução, não há isso. Dados geofísicos mostram que a Terra é jovem. O Pember não sabia disso, evidentemente. Ele trouxe uma bagagem. Fique com a palavra de Deus. Nós estamos para entrar a qualquer momento, se você for pré-tribulacionista, no milênio sabático. Se você for amilenista, ainda assim, dá pelos sinais proféticos, você ainda perceber que nós estamos às portas da volta de Cristo. Basta ter olhos para ver, confiar nesse livro, literalmente. Você aceitando literalmente a Bíblia, você não estará sendo fundamentalista no sentido de fanático. Não. Jesus, reiterando o que eu falei no outro DVD, Jesus aceitou
a historicidade dos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Os nossos evolucionistas teístas, os nossos teólogos evolucionistas, acham que os 11 primeiros capítulos são lenda, são arcabouço literário, não são fatos, pois, no entanto, Jesus aceitou literalmente ali por ocasião ao falar sobre o divórcio. Ele diz: não lestes, olha o não lestes, que no princípio Deus fez homem e mulher. Ele citou Gênesis 1:26. E que os dois serão uma só carne. Gênesis 2:24. Jesus aceita literalmente o dilúvio. Eles não aceitam. Só que agora até os geólogos já estão deixando o uniformitarismo de lado e começando a crer nas catástrofes, asteroides caindo na Terra, as inundações. Nós estamos vendo as inundações em São Paulo. Então Jesus aceitou há provas do dilúvio em todos os continentes. Não há o que temer. George Hawkins Pember, ele trouxe uma bagagem evolucionista ou naturalista dos milhões de anos. Agora os nossos professores, nossos teólogos, aqueles que estão, os formadores de opinião, os que estão à frente do ensino, estão por inércia passando um ensino que não passa no aspecto científico e muito menos no aspecto teológico. Introduz coisas entre Gênesis 1 e 1:2, introduz uma coisa que não aconteceu, nem há tempo. Quebra, introduz a morte no planeta antes. Paulo fala em 5:12. E também em Romanos capítulo 8, que a terra geme. Está falando da queda, de quando a terra foi arruinada. Você talvez esteja, como eu li num livro de um irmão, teólogo evolucionista, ele acha que seria impossível que por causa do pecado de Adão todo o universo estaria comprometido. Pois eu digo para você que está. Eu digo que está. Se você... A ciência está comprovando. Nós dissemos, cientistas determinaram com precisão que o universo é plano. Jó fala de Deus estender. Isaías fala que Deus estendeu, o universo está sentado sobre a redondeza da terra, que Deus estendeu. Deus é o eu sou, para ele o passado, o presente, o futuro são a mesma coisa. O futuro não está determinado, o futuro está pré-conhecido, porque você se semear na carne colhe a corrupção e se semear no espírito colhe a vida. Então, Deus é presciente, Ele é onisciente, Ele sabe qual caminho você já estará seguindo. O seu futuro para você está sendo feito agora. Você toma as atitudes ou no espírito ou na carne. Então esse é um aspecto. O aspecto, então, cientistas, em 1999, cientistas determinando com precisão, observação, as ondas de fundo, tá? Ondas paralelas. Não existe um Big Bang, existe um Big Blow. Deus abre a eternidade. Deus é Deus de eternidade a eternidade. Esse é o nosso universo por causa da queda do homem. E Edwin Hubble, em 1929, ele determinou que este universo está de fato numa velocidade vertiginosa que ele chamou de expansão do universo. Ele está sim numa velocidade vertiginosa. Sabe para onde? Ele vai indo contra uma barreira
chamada eternidade futura. Deus está fora disso, porque os céus não podem conter. Salmo 102, os céus envelhecerão como vestido. Hebreus capítulo 1 fala que eles envelhecitando o Salmo 102. O autor de Hebreus fala que esse universo vai ser destruído. Eles perecerão, mas tu permaneces. Isaías 34:4 fala do colapso do universo. Isaías 57 fala que Deus está fora do tempo, porque Ele habita a eternidade, que é outra dimensão. Todo esse universo, Isaías 51:13 fala que Deus estendeu este universo. Isaías 51:16 fala que Deus vai estender novos céus e nova terra. O nosso Isaías é um dos profetas que hoje muita coisa que a física quântica e a física relativista estão começando a teorizar a respeito. Isaías já previu, sempre objetivando a nação de Israel e a igreja. Esse universo vai indo, sim, ele está em expansão. Não é a teoria inflacionária de Alan Guth, que o universo expande, encolhe, novo Big Bang, expande, encolhe, novo Big Bang. Não! Você pode confiar na literalidade da palavra de Deus. Cientificamente falando, há muitas evidências. A idade da Terra, esse universo que está caminhando e não precisa de milhões de anos, mesmo porque eu queria que você soubesse que experiências feitas no laboratório em Princeton, no laboratório da NEC nos Estados Unidos, cientistas trabalhando com átomos de sódio ou de césio, eles chegaram a uma velocidade espantosíssima de até 300 vezes a velocidade da luz. Calcula, 300 vezes 300 mil quilômetros por segundo. Então esse universo é extenso desse jeito, mas você não precisa de caminhar 300 mil quilômetros por segundo, mas são 300 vezes 300 mil, que mostra galáxias extremamente longe, mostram a mesma idade aparente de galáxias mais próximas. E teoricamente, se a explosão foi há 13,7 bilhões de anos, como a luz demorou mais para chegar aqui, aquelas galáxias deviam ser mais novas do que as mais próximas, no entanto, têm a mesma aparência. Eles estão chamando isso de paradoxo da NASA. Não tenha medo, que a boa ciência não contradiz a palavra de Deus. Não seja um Pember, meu amado irmão. Não seja um Pember que acrescentou coisas. E isso fere este princípio elementar de que o apóstolo Paulo fala que toda a escritura divinamente inspirada, ela é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir. Uma ciência bem determinada e a escritura eficazmente interpretada, elas jamais se contradirão. Então, quando você tem fatos, quando a ciência tem fatos em mãos, você pode saber que este livro é singular. Se ela for uma teoria, uma hipótese, pode discordar. Agora ela tem que passar no teste, ela tem que ser provada para ver se discorda deste livro. É com amor, né? Com todo o desejo de dar um subsídio. Eu reitero, não passe um ensino adiante sem buscar a fonte. O Pember, indireta, muita gente nem sabe quem é Pember. No entanto, estamos vendo o Seminário Batista, o Seminário da Assembleia de Deus, em alguns, nós estamos vendo este ensino se imiscuindo, sendo introduzido, e ninguém sabe que foi um homem que escreveu um livro que, do ponto de vista científico, é uma aberração. Do ponto de vista teológico, é herético. Deus possa tocar o seu coração, permita,
Não há medo. Nós não podemos ter medo. Certamente você vai ser chamado de fanático. Isso não é fanatismo. O cristão verdadeiro, aquele que se leva, que ele é moderado, ele é equilibrado, ele pondera, ele analisa, e é isso que nós devemos fazer. Paulo fala: examinar tudo e retende o que é bom. Esse é o meu convite ao estudo, à avaliação, à reflexão dos irmãos. Muito obrigado.